que você coloque sua velocidade e que abra nossos corações e nossas mentes, e oramos para que seu Espírito trabalhe em nós. Seus planos, seu arrependimento, seu compromisso, em nome de Jesus, amém. Ainda não está funcionando corretamente? Mas eles vão consertar. Eles sabem o que não sabem. Então, antes de começarmos, você tem perguntas sobre a oração? Sinta-se à vontade para perguntar. Sim. Tudo bem. A igreja se reunindo para a oração pela manhã? Não, nós não nos reunimos para a oração pela manhã. As pessoas moram muito longe umas das outras. Nós oramos. De duas maneiras diferentes. Ellen White tem uma citação. Eu tenho as citações. Eu tenho aqui uma pasta cheia de citações sobre oração, organizadas por assuntos. Oração pelos doentes. Oração por perdão. Reuniões de oração organizadas em ordem alfabética por assunto. Você fala sobre o sábado, o dia todo. Ellen White diz que as reuniões de oração devem acontecer em grupos. E ela tem outra citação que diz: foi-me mostrado por aquele que não pode errar, que a formação de grupos é o segredo do poder em uma igreja. Então, foi assim que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, fez. É isso que constrói amizade e apoio. Quando as pessoas enfrentam dificuldades, e é aí que as pessoas podem se abrir. Em um grupo grande, ninguém se abre, não é confortável. Em um pequeno grupo de amigos, as pessoas se abrem e eles recebem conforto e ajuda. Tentamos nos encontrar na igreja. E acredite, eu fiz o meu melhor por muito tempo. E nada funcionou. Não. Implorando a eles, não usando culpa, não orando por eles, nada ajudou. Algumas pessoas vieram, 7, 8, e os outros não vieram. E não é que eles fossem ruins, é só que as pessoas moram muito longe. E as pessoas têm horários diferentes. Então, eu orei muito sobre isso. E depois de estudar mais sobre oração, eu diria que estudei por uns 9 anos e meio sobre oração. Dando crédito a Deus, eu li mais de 110 livros sobre oração. De qualquer forma, vamos ao assunto. Eu descobri repetidamente na Bíblia, no espírito de profecia, de forma muito óbvia, que eles oravam em pequenos grupos, em casas. Eu tentei isso em Wisconsin. Tivemos uma presença na igreja de Jonesville, cerca de 10 pessoas em um sábado normal, 20 pessoas em um bom sábado. Branco. 7, 8. Isso não é uma igreja. Isso é muito desanimador. Começamos a oração em grupos. Eu tinha um grupo de 3, 4 pessoas na minha casa. Jack, o ancião, tinha um grupo de 3, 4 pessoas na casa dele. Começou a crescer, as pessoas começaram a voltar para a igreja. Pessoas que saíram da igreja há anos. E então a Tina começou um grupo, e depois a Clara começou um grupo, e depois a Pam. E cresceu em 3 meses. Você teve uma presença de 120. Nós não fizemos nada, nem estudos bíblicos, nem evangelismo. 3 meses de oração em casas. E a presença pulou para 120. Isso é um fato. Então você não pode imaginar o poder que a oração em grupos faz. Nós fizemos isso em Lexington, Kentucky. A oração em grupos faz. Nós fizemos isso em Lexington, Kentucky. E eu disse a eles, não precisa ser na quarta-feira à noite. Nós temos um grupo de oração na quarta-feira à noite na igreja. 7 pessoas vêm. Isso é ótimo. Na verdade, eu não quero que mais pessoas venham. Eu não implorei a eles, por favor, venham, como eu costumava fazer. Eu disse a eles, por favor, não venham. Eu realmente quero dizer isso, porque foi isso que eu aprendi em Wisconsin, em Janesville, quando tínhamos 18 lares. Enquanto eu tivesse 3 ou 4 pessoas, eles se abriam. Quando eu tinha 7, começou a crescer. Quando tínhamos 15, não era a mesma coisa. Não havia alegria, não havia abertura. Então, o que fizemos? Eu pedi a uma pessoa do grupo para convidar metade do grupo para a casa dela, dividir em 2, e as pessoas começaram a se abrir novamente. Quando você passa de 7, 8, 9 pessoas, simplesmente não é a mesma coisa. Essa é a razão, Jesus diz. Não por acaso, ele não tinha o que dizer, e ele estava apenas falando bobagens. Seja como for, 3 ou 4 se reúnem em meu nome. Ele não escolheu, apenas 3. Ele tinha algo em mente. Você me segue? E então a Tina dividiu, levou alguns deles, e assim, que eles formaram um grupo pequeno,
começaram a se abrir e a orar uns pelos outros novamente. E nós aprendemos a lição. Toda vez que um grupo crescia, nós dividíamos. É como células no corpo, é natural. Na Romênia, no meu primeiro distrito, era um distrito muito problemático, muito problemático. Na verdade, era o pior distrito da conferência para sempre. Tinha um histórico de ser um distrito ruim, porque o ancião-chefe trabalhava para a polícia secreta. Ele era um traidor, um Judas. E ele demitiu vários pastores porque eles não faziam o que ele dizia. Ele ia à polícia e eles escolhiam ir para a prisão ou serem demitidos. Durante o comunismo, e o homem era um canalha, ele era mau, e assim que começamos os grupos de oração, cuidamos dele. Vou contar a história. Provavelmente fizemos isso em Lexington. Eu disse a eles para não virem, mais do que vários, no entanto. Se reúnem em casas. E eles não entenderam. Porque então eu comecei a pregar sobre isso, a educá-los sobre o assunto, e depois a conversar com eles em particular. Pessoas de oração, David. Você começaria um grupo de oração na sua casa? Porque quando você fala a sós, é mais provável que eles respondam do que se você perguntar do púlpito. E então eu conversei com a Chandra. Chandra, você abriria um grupo de oração na sua casa? E então você me segue? E eles começaram, Aaron, você começaria um grupo de oração na sua casa? Enquanto faziam isso, tivemos vários grupos. Ellen disse, vou chamar os aposentados. Ela conseguiu cerca de 6, 7 aposentados e eles se reúnem na segunda de manhã porque não vão trabalhar. Chandra, ela se encontra com os alunos e eles têm tanto trabalho em Madeira e na escola. Eles se reúnem na sexta à noite. Você me segue? Momentos diferentes. Mas nós temos grupos de oração e a igreja começou a crescer e a ficar saudável. Porque quando as pessoas se encontram, algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, eles encontram apoio e amizade. Em segundo lugar, eles se conhecem melhor. Assim param de julgar uns aos outros e começam a se amar, orando uns pelos outros. Isso constrói unidade. Quando você tem unidade e amor na igreja, você tem uma igreja, você está me acompanhando de qualquer forma. Então, acho que respondi a sua pergunta, né? Como você estrutura? A regra é esta. É oração. As pessoas não precisam, eles poderiam se encontrar e cozinhar, eles poderiam se encontrar e jogar, e isso é legal. Tempo diferente. Quando é oração, porque aprendemos no passado que quando eles se encontram para orar e primeiro conversam por 2 horas, a oração não acontece, exceto por 2 minutos. Eles se encontram e tem tipo 5 minutos de compartilhamento. E ninguém pode trazer mais do que 3 pedidos de oração. Você pensa sobre o mais importante e isso. E então cada hora, eles oram uns pelos outros e se separam. Agora eles fazem, porque essa é a parte louca. Eu perguntaria a eles antes, não temos tempo. Depois que eles se reuniram em oração e começaram a construir amizade, eu comecei a aprender isso. Nós também nos encontramos no domingo e comemos juntos e jogamos, porque isso constrói amizade. Nós comemos juntos e jogamos. Eu disse, ótimo, posso ir. Sabe, quando vocês comerem juntos, me convidem. Então tá. Não. De jeito nenhum, quase não. É definitivamente e absolutamente sem. Afinal, sem dúvida. E é importante lembrar que sem sombra de dúvida, certo. Então, isso é o quê? Você tem mais a dizer? Você tem mais perguntas ou dúvidas que gostaria de esclarecer? Caso contrário, eu posso prosseguir e responder com as informações que tenho. Ok, deixa eu esclarecer isso de novo para garantir que tudo esteja claro e compreensível. Se houver algo específico que você gostaria de discutir ou se aprofundar, por favor me avise para que possamos abordar todos os pontos necessários. Pegue um pouco de água. Obrigado? Ok, então deixa eu esclarecer isso. A oração intercessória é sobre a salvação de alguém. Não tem nada a ver com o trabalho de alguém. Ou você me segue. É a vida eterna, que você nunca pare. Isso dá a Deus a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e Deus continua trabalhando. E, às vezes, 1 ano ou 10 anos à frente, obrigado, eu agradeço por isso. Quando eles passam por algumas coisas e Deus permite qualquer coisa que chame a atenção deles. Quando eles passam por alguma crise e estão abertos, então Deus pode mudá-los. Isso também permite que você esteja aberto à voz de Deus. Então você não usa os métodos que você quer. Mas você, porque ora tanto, começa a estar em contato com Deus para usar os métodos que Deus quer que você use. Às vezes achamos que estamos ajudando, mas não estamos.
Ok, agora eu vou falar mais sobre intercessão. Deixei eu primeiro terminar o segundo sobre orar por outras coisas, como oração de petição. Você ora pelo trabalho de alguém, pela ajuda de alguém, pela execução hipotecária de alguém, seja lá o que for. Não é que você ore uma vez e pronto, mas também não é que você force Deus, torcendo seu braço e obrigando-o a fazer a sua vontade. Então, o que eu faço nessa situação, dependendo da gravidade do problema, é ter uma temporada de oração. Uma temporada não significa para sempre. Por exemplo, se eu oro por um emprego, eu oro algumas vezes. Mas se eu oro pelo divórcio ou pela saúde de alguém, eu oro um pouco mais. Mas eu nunca forço porque eu tenho orado pelo divórcio de alguém e eles ainda estão divorciados. Porque ela não estava aberta a ouvir, ela disse, eu me importo com ele. Eu não me importo, Deus. Eu tenho um namorado, deixe paz. Ela deixou a igreja e foi atrás daquele cara. O que você pode fazer? Atirar nela? Quer dizer, isso seria legal, mas a gente não faz. Estou brincando, estou apenas brincando. Espero que você saiba disso. Então, basicamente, o que estou dizendo é um período de oração. Isso significa que eu estava na Noruega. Minha esposa e eu fomos a uma escola para aprender como fazer agricultura orgânica. Eles nos disseram, quando nos deram o visto, que nossos filhos chegariam na próxima semana. Você simplesmente vai porque a escola começa, você precisa estar a tempo para a escola. Na próxima semana, seus filhos chegam, eles não foram. Na próxima semana, quando as crianças foram à embaixada norueguesa, eles disseram, não, você precisa de mais documento. Você precisa disso, daquilo, daquilo e daquilo. Você não pode ir sozinho, você precisa ter adultos com você. E eles disseram, mas você nos disse, sabe? E então eles dizem não, tipo diferente de documentos. E então eles dizem, nós rejeitamos você desta vez. Mas da próxima vez que você vier, você terá um adulto para te acompanhar. E então você poderá ir. Mas então a embaixada diz, temos uma lei na Noruega. Se você for rejeitado, você não pode se inscrever novamente por 6 meses. A escola durou 1 ano. Leva tantos meses até você preparar os documentos, mais 6 meses até que você possa se inscrever novamente. Porque vir, nós não estamos prestes a separar nossa família. Eu simplesmente não acredito na separação familiar. Ele vive lá e ela vive lá. Eu simplesmente não acredito nisso. Isso não é saudável. E assim, as crianças eram pequenas. Quer dizer, a mais nova tinha uns 3 anos e a outra tinha uns 6. Por que eu deixaria crianças pequenas para viver sozinhas? E assim decidimos fazer a oração de petição. E nós dissemos, há 2 opções. Opção número 1, Deus não quer que estejamos na Noruega. Opção número 2, as crianças precisam vir. Mas não pode ser que nós estejamos lá e eles estejam lá, porque Deus nunca permitiu que a família fosse separada. Nós, humanos, temos isso. E nós dissemos, e se nós pressionarmos Deus, por favor, ajude as crianças a virem. Por favor, ajude as crianças. E Deus diz, quem te mandou para lá para começar? O que você está fazendo aí? Você deveria estar com as crianças, você está me acompanhando. Porque nós, em nossa mente, fazemos um plano, achamos que é um bom plano e pedimos a Deus para fazer o nosso plano. E nós nunca nos perguntamos, esse é o plano de Deus. Só porque é bom para nós, não significa que seja bom para Deus. Então, é por isso que Eleanor diz, quando Jesus diz, o que quer que você peça em meu nome, eu farei. E ela diz, olhe para o mesmo versículo em Mateus, o que quer que você peça em meu nome, de acordo com a minha vontade, de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade dele, eu farei. Basicamente ela diz, precisamos alinhar a vontade de Deus com a nossa vontade, e então pedir por isso. É isso que eu digo às pessoas, ore para saber o que orar, antes de orar pelo que você vai orar. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir, ore para saber o que orar antes de orar por isso. Você está me acompanhando. Ore para saber o que orar antes de orar pelo que você vai orar. O que isso significa? Significa que não podemos nos dar ao luxo de pedir a Deus para fazer algo antes de sabermos que Ele quer que façamos isso. É por isso que ele diz em Romanos, nós nem sabemos como orar. Em grego, ele não diz isso. Ele diz, nós nem sabemos o que pedir. Então, você não pode assumir que seus planos são iguais aos planos de Deus, porque eles estão muito distantes. Deus vê o quadro geral, nós temos uma visão limitada. Portanto, antes de você fazer a oração de petição, o que você faz? Você pergunta a Deus, eu devo pedir por isso?
E então você pede por isso. E se ele não disser para pedir, então você não pede e aceita a vontade dele. E você diz que a sua vontade, que o seu plano aconteça, não o meu. Nós não fazemos isso, nós apenas forçamos a barra de Deus e queremos que nosso plano aconteça. E se não acontecer, ficamos deprimidos e perdemos nossa fé. Eles não deveriam depender de respostas. A fé deveria depender do relacionamento. Certo? Então, voltando à história. Começamos a orar e dissemos, não faz sentido pressionar Deus, forçá-lo até a morte para trazer nossos filhos, porque e se não devêssemos ir? Portanto, enquanto estávamos na Noruega, porque já havíamos chegado lá, e então nos disseram que as crianças não podiam vir. Enquanto estávamos na Noruega, decidimos 30 dias e dissemos, não vamos orar para sempre. Se Deus quiser que estejamos aqui, Ele trará as crianças em 30 dias. Se Ele não quiser que estejamos aqui, as crianças não vêm. E então, após 30 dias, até a hora, 30 dias, nenhuma hora a mais, entramos no carro e voltamos, desistindo da escola. Isso significa que não precisamos daquela escola. Bem, eu fui ao serviço de passaportes em Oslo, na Noruega, e conversei com o chefe do serviço de passaportes que aprova os vistos para todas as pessoas que vêm e visitam. E eu disse, escute, eles nos disseram que as crianças vêm na próxima semana. Agora eles nos dizem que as crianças não podem nem se inscrever por 6 meses. Ele diz, sinto muito, não posso ajudar você. A lei, nós não quebramos a lei. Ninguém. 6 meses. E então eles podem se inscrever. E então decidimos se eles vêm e em seguida eles precisam de um adulto. A lei para todo mundo. 6 meses eu disse 1 mês de oração, não vou mudar isso. Eu orei sobre isso. Deus me inspirou a dizer 1 mês é. Então eu disse ao diretor da escola, em 1 mês estaremos fora. Você não pode. Mas os melhores alunos que temos na história da minha família, eu nunca consegui estar sempre em dias certos. Então, vocês são os melhores alunos que temos. Você precisa ficar. Eu disse, não, minha família vem antes da escola. Eu não vou ficar período. Se Deus quiser que fiquemos, as crianças vêm em 30 dias. Mas a lei, eu não me importo. Meu Deus está acima da sua lei. Me deixe em paz. Sim. A menos que sejam os 10 mandamentos, Deus está acima das outras leis. Você concorda comigo? Deus está acima, certo? Então, nós temos um grupo de oração de 5 estudantes, não 50, 5. Escolhemos pessoas que amam a oração. 5 estudantes, cada. Trouxe 3 assuntos. Nós trouxemos um, que as crianças venham em 30 dias ou nós vamos embora. E nós oramos por 1 mês. Deus tem um hábito que eu não gosto e eu não consigo convencê-lo a mudá-lo. Deus trabalha no último segundo. Não no último dia, não no último minuto, mas no último segundo. Ele nunca trabalha cedo. Por algum motivo e eu não consigo entender o porquê. E isso nunca muda. É sempre a mesma coisa. Quando você chega ao fim, então ele age. E eu aprendi fé, paciência, seja lá o que for. Então você não pode se apropriar do crédito. Eu não sei, é assim que as coisas são. Lide com isso. Então, eu aprendi isso. Então eu disse, nós não vamos sair antes de 30 dias. Não ficamos 29, não ficamos 31, 30 dias. Era disso. Quando tomamos a decisão, 30 dias. Nós oramos de 9 dias. Eu fui ao serviço de passaporte várias vezes. Fora. Não. A lei. Eu disse a ele, eu perguntei, você tem família? Sim. Você os separa? Não. Por que você quer que eu os separe? Ele disse, por que você precisa estar na escola? Volte para o seu país. Eu disse, ok, eu tenho minha resposta. Ele disse, eu não me importo se vocês estão separados ou juntos. Eu não me importo. A lei, eu não me importo. Ele era maldoso. Ele nem foi gentil para dizer, sinto muito, não podemos fazer isso. Ele disse, eu não me importo. Ok, eu também não me importo com a escola. Chicão. Mas 30 dias era o objetivo, sabe? A decisão depois da oração, 30 dias. No dia, às 15 para 5, 15 minutos antes das 5, eles me ligaram e disseram, as crianças estão no avião, vindo. Bem, deixa eu te contar a história. Isso é o que aconteceu. Eles tiveram uma reunião com o rei da Noruega, o primeiro-ministro e os ministros de diferentes departamentos. E o cara que está responsável pelo, eu não sei como você chama, passaporte, imigração, todas essas coisas malucas. O cara está conversando com o primeiro-ministro
E essas pessoas que vêm para este país, elas acham que estão acima da lei. Esse cara romeno me diz que, ei, se você não trouxer meus filhos, eu vou para casa e desisto da escola. Por que eu me importaria se ele desiste da escola? E o primeiro-ministro diz, nós nos importamos, nós nunca separamos famílias e queremos que as pessoas terminem a escola. Bem, eu não posso quebrar a lei, eu perco meu emprego. E o primeiro-ministro vai até o rei da Noruega. E o rei da Noruega escreve uma carta que eu tenho, e ele assina a carta e diz, eu dou a eles permissão especial para quebrar a lei, dar o visto. Quantos dias? Bem, ele disse, 30 dias. Façam com que venham antes de 30 dias. Bem, 30 dias são amanhã. Deu visto? Bem, a embaixada está fechada na Romênia. Feche a embaixada, chamei o embaixador para voltar. Eram 18 horas. Eles fecharam a embaixada às 14h10. Eles ligaram para ele às 18h. Ele veio à embaixada. Eles ligaram para o meu sogro às 18 horas. Ele veio à embaixada. Eles deram visto para as crianças, conseguiram a passagem de avião. No dia seguinte, eles estavam no avião. Eles me ligaram às 16h45. Não vá embora. As crianças estão no avião. Quando Deus quer que algo aconteça, acontece. No entanto, se Deus diz não, porque eu insistiria. Só porque eu acho que preciso disso? Não, basicamente. Você decide uma temporada de oração. E se Deus quiser que aconteça, acontecerá. Se não, você aceita, diz que tudo seja feito, se alegra com isso e segue em frente. Deixe para lá. Daqui a 2 anos você ficará feliz por ter obedecido com fé. Se você não obedecer daqui a 2 anos, você vai ficar triste por não ter feito. Apenas confie neles. Ok. Qual foi a próxima pergunta? Ok, vamos falar um pouco sobre a oração intercessória. As pessoas que fazem oração intercessória nunca devem desistir. Isso é diferente. E eles não têm nada em mente aqui. Eles têm isso em mente. Por exemplo, meu filho Gabriel, meu filho mais velho, eu te contei a história, não contei? Nós não desistimos. E nós acabamos abrindo mão da vida dele. Essa é uma oração difícil para um pai. Nós dissemos, faça o que for preciso. Apenas salve vida eterna dele. Quando você faz oração intercessória, você não desiste e não tem nada em mente exceto a salvação. Essa é uma história diferente. Não há nada que seja para nosso benefício temporário. Isso tem a ver com a eternidade. Precisamos distinguir porque as pessoas dizem, bem, eu oro pela saúde deles. Isso não é oração intercessória. E se Deus quiser que eles morram, eu sei que não soa bem, mas tantas pessoas oraram e mesmo assim eles morreram. Mártires. Paulo, ele foi um apóstolo, ele morreu. João Batista foi um dos maiores. Ele ainda morreu e Jesus o ignorou. Jesus estava pregando e ele está na prisão. E ele diz, você é o que vem. E Jesus diz, diga a ele o que você vê. É isso. Jesus nem mesmo o visitou na prisão. E se Jesus disser, não, você precisa ir. Quem é você para enfrentá-lo? Nós nos concentramos tanto no aqui e agora que esquecemos que o objetivo é vida eterna. Nós nos concentramos em 80 anos, eles não são nada comparados à eternidade. Eles são lixo. Ok. Agora, vamos falar um pouco sobre esse tipo de oração. Por exemplo, eu tinha um amigo da mesma idade. Nós crescemos juntos na Romênia. Nossos pais eram melhores amigos, cresceram juntos. Nossos avós cresceram juntos. Nós percorremos um longo caminho. Eu estava na conferência de Wisconsin, eu estava no encontro de acampamento. O presidente da conferência nos disse, você nunca deve faltar ao encontro de acampamento. A menos que você morra, não pode se isentar. Você pode faltar a qualquer outra coisa, mas não ao encontro de acampamento. Encontro de acampamento, todos os pastores vêm. Essa é a regra. Ok. Eu estava no encontro de acampamento e ela liga de Atlanta, Geórgia e diz, Pavel, eu preciso que você venha imediatamente. Eu preciso que você venha hoje, pegue o avião, eu vou pagar pela sua passagem. Eu preciso que você venha. Eu disse, por quê? Bem, nos últimos 2 anos eu não me senti bem. Fácil, cansado. Mas eu pensei, você sabe, eu trabalho demais. Eu fui ao médico ontem e o médico me deu de 2 a 3 dias para viver. Ele disse que o câncer se espalhou tanto que ele não entende. Como posso ficar em pé? Como posso andar? Não há nada em mim. Tudo foi comido, tudo se foi. Ele diz, eu simplesmente não entendo, você ainda consegue andar. Como você consegue andar? E ele disse, eu quero que você venha e ore por mim.
Então eu vou até o presidente da conferência, Elder Corcun, naquela época, e eu pergunto a ele, posso ir? E ele diz, quem você pensa que é? Nós somos amigos, eu te agradeço, eu te amo. Você acha que é Deus? Você cura? Eu disse, não, Jesus. Então, ele não precisa de você lá. Ele pode curá-la. Sem você? Na verdade, Jesus não foi. Ele disse, e aconteceu. Você se lembra da história? Naquela época, naquela hora, o servo foi curado e Jesus não foi. Quando o líder romano chegou, o soldado, o centurião, ou seja lá como for, e disse, eu sou um homem sob comando. Eu digo, e acontece. E ele disse, grande é a sua fé. Você se lembra da história? E o presidente disse, você sabe, Deus não precisa de você lá. Você pode orar aqui porque ele faz o milagre. Ele pode fazer isso lá. Agora, eu não posso deixar você ir. Na verdade, é quinta-feira. Domingo, acabou. Você pode ir no domingo? Eu queria insistir, mas então eu pensei comigo mesmo, eu orei antes de perguntar. E se não for a vontade de Deus eu ir? E se eu for, chegar lá e nada acontecer, porque Deus diz, eu te enviei. Diz na Bíblia que Jesus não fez suas obras. Ele fez as obras que o Pai lhe deu. Não podemos presumir que porque achamos que é bom, podemos ir e orar e que isso vai acontecer. E se não for o plano de Deus? Então eu percebi, eu disse, antes de insistir, vou perguntar se Deus quer que eu vá e se Deus quer que ela saia. Então eu fui para a minha cabine, cabana ruim, estava chovendo na minha cabine, eu tive que consertar o telhado, foi ruim. De qualquer forma, eu fui para a minha cabine e orei. E orei, e orei, e orei, e orei. E toda vez Deus dizia na minha mente, deixa isso para lá, ela vai morrer. Senhor, você pode fazer isso? Você já fez milagres antes. Eu me lembro mesmo na minha vida disso. Não force, você vai morrer. Bem, depois de algumas horas de oração, eu tive que ir. Era a hora do almoço. E então, eu fiquei ocupado trabalhando com as responsabilidades que eu tinha. À noite, eu me comprometi a orar a noite toda. Ela me ligou de volta. Você vem? Bem, você sabe, o presidente não... Sobre o que você está falando? Venha, você precisa orar por mim. Deixa eu orar primeiro. O que pedir, Deus, Ele não quer me matar. Foi assim que ela colocou. Venha e ore por mim. Talvez se você orar, Deus me cure. Eu disse, falamos amanhã. E eu orei a noite toda, literalmente. Até de manhã. Eu não dormi nem um segundo. Eu orei. Noite toda. Por volta 5 da manhã, eu parei de orar porque esse é o meu tempo de estudo. E eu abri a Bíblia para continuar o estudo, de onde parei ontem. Então eu abri no livro de Atos. E no próximo capítulo falava sobre Estevão sendo apedrejado, sendo morto. E eu disse, você está tentando dizer algo? E eu não estava muito feliz. Então eu fechei a Bíblia. Eu disse, hoje eu não vou estudar a Bíblia. Eu abri Patriarcas e Profetas para continuar meu estudo. E era sobre Moisés implorando ao Senhor, deixa eu ver o país. E Deus disse, não, você vai morrer. Ah, vamos lá de novo? Eu fechei Patriarcas e Profetas. Eu disse, não vou estudar hoje. Me deixe em paz. Eu fui para o auditório principal, onde era a minha responsabilidade. Eu estava controlando o TriCaster para as câmeras e os anciãos. Ed Reed estava falando sobre a segunda vinda. E ao entrar, ele diz, e antes que Jesus venha, muitos serão chamados para descansar. Eu disse de novo, me virei e voltei para a minha cabine. Eu disse, me deixe em paz hoje, eu não estou me sentindo bem. Eu simplesmente não queria falar com ninguém. Eu tranquei a porta e orei o dia todo. Eu disse, Senhor, eu não vou desistir. Eu quero que você a cure. Eu não vou desistir de você. Deus não vai nem falar comigo. E eu orei o dia todo. E na noite seguinte eu não dormi. Esta noite, porque é isso que fazemos às vezes. Nós achamos que podemos manipular Deus. Se nós orarmos o suficiente e se tivermos fé, mas novamente a fé não é para mudar Deus. A fé para nos mudar, para que aceitemos a vontade dele sem entender e nos alegramos nisso. A fé. A fé é a substância das coisas que não se veem. Substância. Vem de sub e estrofe. Sabe o que está sob a estrofe, o que está acima e o que está embaixo sustenta o que está acima. A fé sustenta a sua vida cristã. Se você não tem fé, você não tem uma vida cristã. A fé
não vem sem conhecer Jesus. A fé vem quando você conhece Jesus. Meus filhos e minha esposa, nós viajamos muito, nós dirigimos em todas as férias. Nós vamos e vemos Ontário, nós vamos e vemos Niágara, nós vamos e vemos os Titãs, nós vamos e vemos Yosemite, nós vamos e vemos Yellowstone, nós viajamos. Quando você entra no carro, desde que eram crianças até agora, quando eu dirijo, eles jogam, assistem, mesmo que agora eles sejam crescidos, eles ainda assistem. Tom e Jerry, eu não sei porquê, quer dizer, o Gabe tem 30 anos, o Ove tem 26, e eles ainda assistem Tom e Jerry, seja como for. Então, eu dirijo e nós pegamos engarrafamento. E nós fomos para os incêndios. Era fogo por toda parte. Nós passamos por acidentes, passamos por neve, passamos por chuva, vimos um tornado uma vez. Nós vimos tantas coisas, eles jogam jogos, eles não se importam. Um amigo do Tennessee, o Ralph, diz para Gabe e o Ove, meus filhos, como vocês conseguem jogar jogos? Nós estávamos em Montana, os freios da van quebraram, nós estávamos nas montanhas bem alto, e eu tive que descer as montanhas sem freio. Eu quero dizer isso. E minha esposa estava gritando e as crianças estavam brincando. Ralph diz, como você poderia dirigir? E eles dizem, sabemos, pai. Nós o vimos dirigindo na Romênia, dirigindo na neve, dirigindo em LA, dirigindo em Nova York. Nós o conhecemos, eu não preciso me importar. Eu poderia dormir ou jogar jogos enquanto ele dirige. Não estou dizendo nada sobre a minha direção. Eu só digo o que as crianças disseram. Ok. O que ele diz sobre a fé? Quando você conhece alguém, você confia nele. Se você não sabe, você fica, o que vai acontecer? Quando não temos fé e oramos e duvidamos, isso significa que não conhecemos a Deus. Porque se nós o conhecêssemos, teríamos paz e fé, independentemente do que estivermos passando. Você me segue, portanto não tente ter fé. Tente ter um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento, você sabe que ele vai cuidar disso. Voltando à história, então eu estou orando 2 noites e o dia entre elas pela vida dela. Você se lembra da história? Certo. Então, Deus, fala comigo. E eu estou tentando convencer Deus porque não consigo aceitar a vontade dele. E Deus nem responde mais. Então, depois que eu orei na 2ª noite, às 6 da manhã, alguém bate na minha porta. Greg Budd, aquele que fez a edição do meu livro, Um Milagre Após o Outro. E ele bate na porta e diz, Pavel Heavy, Harold chamou de dia 1, capítulo 7. Você está pronto? Eu disse, me deixe em paz. Vai, abre a porta, me dá o capítulo 7, vai embora. São 6 da manhã. Eu cheguei há 2 dias às 6 da manhã e você abre a porta e nós oramos juntos. Abra a porta? Não, nós somos amigos. Abra a porta. Eu não vou embora. Abra a porta. Greg, deixe em paz. Ei, você quer que eu quebre a porta? Ok. Eu abri a porta, ele olha para mim, você está chorando. Não, eu não estou chorando. Sim, eu estava. Ele diz, por que você está chorando? Bem, eu tenho essa amiga, ela tem a minha idade. Nós somos amigos desde que nascemos. Nossa família, nossos pais, nossos avós, nós nos conhecemos. Ela tem câncer. Ela tem 2 dias de vida, eu estou orando pela vida dela. E Deus diz não. Ele diz que quando você ensina oração pelo país e pelo mundo, você deve parar de ensinar os outros. Você deveria começar a se ensinar. Eu disse, o que você quer dizer? Você não sabe o que dizer? Que a sua vontade seja feita como a de Jesus no jardim. Bem, o que eu vou dizer a ela? Ela liga hoje e pergunta, você vem? O que eu devo dizer a ela? E ele diz, é isso que você precisa orar. Não pela vida dela. Você precisa aceitar a vontade de Deus quando ora, não importa o quanto isso possa doer. Há mártires que perderam suas vidas e Deus não interveio, porque Ele busca a vida eterna, não por esta vida. Você ora para que Deus a ajude a ter paz, a aceitar isso, a ter conforto. É isso que você deve orar. Eu disse, ok, entendi. Ele foi embora, eu dei a ele o capítulo 7. Voltei a orar, eu disse, Senhor, eu aceito, ela vai morrer. Por favor, dê a ela conforto. Ajude-a a aceitar. O que eu vou dizer quando ela ligar? Eu tenho notícias, você vai morrer. Apenas dê a ela conforto. Ajude-a a aceitar, dê a ela paz. Quando eu disse, por favor, dê a ela vida, Deus não respondeu minha oração. Assim que alinhei minha vontade com a vontade de Deus, assim que aceitei a vontade de Deus, Ele respondeu novamente.
Quando eu disse, dê a ela conselhos, Deus disse na minha mente, eu a amo mais do que você. Eu vou dar a ela conselhos. Então eu pude voltar para o meu estudo. Eu abri a parte de trás, a Bíblia, voltei onde parei há 2 dias, em Estevão sendo apedrejado. E eu percebi que Deus abriu o céu e ele viu o Filho do Homem e teve paz. E estava orando enquanto o apedrejavam porque ele tinha paz. Você está tentando dizer que vai fazer algo com ela assim? E então eu abri para a pátria alguns profetas. E Moisés disseram a Deus, deixe-me ver a terra. Deus disse não, mas eu vou te mostrar o cantão. E Deus o mostrou em uma visão. Tudo o que eles disseram, você está dizendo algo. E Deus disse que eu vou cuidar disso. Bem, ela não me ligou de volta. Por quê? Ligou. E o marido dela disse que ela entrou em coma na noite passada. Ele está em coma na manhã seguinte, às 9 da manhã. O marido dela me ligou. Ela morreu ontem à noite, às 2 da manhã. Mas é realmente estranho. Algo aconteceu e eu não consigo explicar. O que aconteceu? Bem, ela estava pálida, amarelada, em coma, como se não estivesse ciente de nada. Às 2 da manhã, ela abriu os olhos e estava literalmente brilhando, fisicamente radiante, e ela estava conversando com alguém. Ela estava olhando para cima e dizia, sim, sim. Uau. Incrível. Sem problemas. Obrigado. E ele diz, eu não entendo. Eu disse, eu sei o que aconteceu. Deixa eu te contar o que aconteceu. Isso é o que eu orei e isso é o que Deus me disse. E eu acho que Jesus veio e Jesus disse, minha filha, você vai morrer. Mas deixa eu te dizer, vai levar 1 segundo. E então isso é o que acontece no dia da ressurreição e isso é o que você vê. E Jesus puxou a cortina, como fez com Moisés, como fez com Estevão. E mostrou a ela a terra prometida e ela estava tipo, palavras não conseguem explicar. A mente não consegue entender. Sim, leve, porque levou tanto tempo. Sim, obrigado. Você está bem agora para morrer. Sim. E porque não vemos essas coisas, nós oramos nossas orações em vez de orar pedindo o que devemos orar antes. Nós oramos pelo que já oramos. Você me segue? Porque não conhecemos Deus, não confiamos em Deus, não sabemos qual é a sua vontade. Nós apenas oramos como devemos. Está tudo bem? Não está tudo bem. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. O amor de Deus está acima do nosso amor. A sabedoria de Deus está acima da nossa sabedoria. E precisamos confiar nele e precisamos conhecê-lo para poder confiar nele. De qualquer forma, muitas histórias, sem mais perguntas. Vamos ao nosso assunto para que possamos terminar. Dissemos, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Novamente, como ele te disse, dá-nos o nosso pão de cada dia, uma reversibilidade que se refere de ambas as maneiras. Você me dá para que eu possa dar a eles. Você me segue. É o mesmo com perdoa-nos. É a mesma gramática em grego. Significa que você me perdoa como eu os perdoo. Portanto, se eu não os perdoar, não posso voltar a você em busca de perdão. Agora, deixa eu te contar uma coisa. As pessoas que não perdoam são aquelas que não foram perdoadas. Porque você não pode dar o que não tem. Você precisa experimentar a graça e o perdão para poder compartilhar graça e perdão. Por exemplo, eu estava não vou te dizer o lugar, em um distrito. E quando eu me mudei para lá, a senhora tinha 92 anos. Alto, como a porta, e magro, com as costas assim. E mostra o ancião da igreja para sempre. Mostra o ancião da igreja. Mostra que ela era extremamente bem-sucedida. Ela possuía uma concessionária. Ela tinha uma revista de instrumentos musicais. Ela possuía cerca de 250 apartamentos. Ela comprou o terreno para o encontro de acampamento, para a conferência. Ela comprou o terreno para a academia. Ela comprou o dinheiro para a igreja naquele local. Ela pagou tudo em dinheiro. Ela era muito bem-sucedida. Mas eu tinha muitas outras pessoas bem-sucedidas na minha igreja e elas eram incríveis, boas pessoas. Ela não era... Ela era maligna. Satanás não precisava ensiná-la. Ela poderia ensiná-lo. Ela era má. Ela era tão controladora e tão errada. Ela não tinha amor, nem misericórdia, nem compaixão,
nem compreensão, nem flexibilidade. Ela foi a pior pessoa que eu já vi na minha vida. Quando eu me mudei para lá, ela veio até mim, ela colocou o dedo no meu nariz. Jovem, meu primeiro dia no distrito. Jovem, eu sou Deus aqui. Foi isso que ela disse. Eu sou Deus aqui. Você faz o que eu digo, você tem uma boa vida. Você não fica, ou você é demitido ou transferido. Eu mudei 17 pastores antes de você, posso mudar você também. Essa foi a minha recepção. Eu quase disse, eu também te amo. Agora eu aprendi algo com meu pai durante o comunismo. Pessoas que têm medo não têm um Deus. Havia 12 espias que foram para a Terra Prometida. 10 voltaram e disseram, o país é lindo, mas há gigantes. Eles vão nos matar. Eles estavam certos ou errados? Eles estavam certos. Havia gigantes. No entanto, eles estavam errados. Você sabe por quê? Porque eles estavam com medo. Porque eles olharam para si mesmos e esqueceram como Deus os tirou do Egito. Como Deus dividiu o mar. Como Deus os alimentou. Como Deus lhes deu água. Como Deus lhes deu vitória. Era tudo sobre Deus. Nunca se trata. Ninguém deixaria de entrar na Terra Prometida por causa dos gigantes. Você não entra na Terra Prometida por causa da incredulidade. Você ouviu o que eu disse? Você não perde a Terra Prometida por causa dos gigantes. Você perde a Terra Prometida por causa da incredulidade. Por causa da falta de confiança em Deus, porque Ele é quem deve te dar a vitória, não você, sobre os gigantes. Então, as pessoas que têm medo não conhecem Deus. Porque se você não conhece Deus, você não tem vida. Porque a vida eterna é conhecer Deus. Então, voltando à história. Meu pai ensinou a não ter medo. Se você conhece Deus, você não conhece o medo. Então, quando ela falou comigo daquela maneira, jovem, eu já havia movido 17 pastores antes de você. Eu coloquei os ombros para trás, levantei a cabeça. Eu disse, você acha que está jogando xadrez que pode me mover como no jogo? Eu não me importo. Vá em frente e me mova. E eu disse, sabe de uma coisa? E em vez de recuar, me aproximei dela. Não, ela sabe. Eu disse, este é o acordo. Se Deus quer que eu fique, Deus vai te afastar. E se Deus quiser que eu me mova, eu não quero ficar. Faça o que você tem que fazer. Deus te abençoe. Xixa. Eu fiquei tipo, o quê? Ninguém. Fala comigo assim. Eu disse, bem, agora alguém fala com você assim. Ela disse, depois de mim eu estava andando, você é um pastor louco. Eu disse, você não é a primeira pessoa a me dizer isso. E então eu me virei. Eu disse, Paulo diz, com os loucos eu sou louco. Com os gregos eu sou grego. Com os romanos eu sou romano. Eu vou cuidar de você. Obrigado. Você sabe o que ela quis dizer. E você sabe o que eu quis dizer. É só porque eu perdi a aula quando ensinaram sobre medo. Eu só não sei o que isso significa, sabe? Então, ele estava atrás de mim me caçando. Todo sermão que ela escrevia e ligava para a conferência, isso é o que ele disse. E ela distorcia minhas palavras e me interpretava mal. E ela ligava para os membros da igreja. Ela fez uma lista. Foi de membro em membro para assinar a lista, para me mover. Você acreditaria nisso? Uma petição para assinar. Louco, de qualquer forma. Tivemos uma reunião do conselho. Primeiro conselho, nós conversamos sobre algumas coisas. Quando tivemos que votar, todo mundo olhou para ela. E ela fez isso, e eles votaram sim. Ela era a vaca alfa. Você conhece a vaca alfa? Todas as vacas seguem a vaca alfa. É como se ela dissesse não, todo mundo votasse não. Se ela disser sim, todo mundo vota sim. Eu disse, pessoal, vocês não têm consciência. Você não precisa fazer o que ela diz, o que ele diz, o que eu digo. Você precisa orar. Fazer o que Deus diz. Pastor, ela tem sido a anciã principal. Ela paga as contas. Nós precisamos fazer o que ela diz. Eu disse, não, você não vai. Jovem, você está me desafiando. Sim. Ele ficou vermelho, tremendo. Você vai se mover. Eu disse, louve ao Senhor. Eu vou te pegar. Não, você não vai. Se Deus quiser que você me pegue, você vai. Senão, você não vai. Cara, foi difícil. Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Eu tenho cabelo grisalho lá. Confia em mim. Eu realmente quero dizer isso. Eu tinha imagens antes de entrar naquele distrito. Estava tudo escuro. Eu realmente quero dizer isso. Você fala com a minha cabeça, ancião.
disse o lugar. Certo? Você fala com a minha cabeça, ancião. Eu tinha cabelo escuro quando fui lá, cabelo grisalho quando saí. Eu fiquei lá 9 anos, ela não me moveu. De qualquer forma. 17 pastores antes de mim ficaram lá por 2 anos ou menos. Eu fiquei lá 9 anos, de qualquer forma. Deixa eu te contar o que aconteceu. Ela disse, nós fazemos do jeito que eu digo. Eu disse, não, nós oramos. Ela disse, eu vou cuidar de você. Ela se levantou, pegou o telefone e ligou para o presidente da conferência. Ela diz, quanto você deve pela academia, pelo dormitório dos meninos? Tu for, 1 milhão. Vou te escrever cheque 2,4 milhões. Quero que mova esse pastor. Isso me faz sentir bem. Eu tenho grande valor, quer dizer 2,4 milhão. Então, louve ao Senhor por líderes maravilhosos. O presidente da conferência, que estava anos antes, se aposentou. E eles estavam em grande necessidade na conferência, muita dívida. Desta vez, esse presidente da conferência não se importava muito com a dívida. Ele disse a ela, escute, eu não vou movê-la. Eu não vou movê-lo, eu não vou demiti-lo. Você precisa aprender a trabalhar com seu pastor e você precisa respeitá-lo. Sinto muito, mas você pode ficar com seu dinheiro. Isso me fez sentir tão bem. Eu sinto vontade de abraçar o presidente da conferência, sabe? De qualquer forma. Então, ela estava brava com a conferência. Ela começou a chamar as pessoas para não irem à igreja e não pagarem o dízimo para a conferência. Eu disse, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Bem, o que você faria? Eu orei. Agora, os membros da igreja vieram até mim e disseram, pastor, queremos que você saiba que estamos no seu grupo. Nós não estamos no grupo dela. Eu disse, do que você está falando? Não há grupos. Ela pode ter um grupo, mas eu não. Porque quando você divide a igreja em grupos, não importa quem está certo e quem está errado, quem ganha e quem perde. Satanás vence, porque a divisão vem de Satanás, a igreja desmorona. Eu disse, Deus não me chamou para criar grupos. Deus me chamou para pregar o evangelho. Então isso é o que eu faço. Eu visito, dou estudos bíblicos, prego, amo, ajudo. Eu tenho grupos. Eu não vou brigar, ela pode brigar sozinha. Eu não vou brigar. E se você quer ser um cristão, você não briga. Você não está do meu lado. Você não está do lado dela. Você vai e visita os doentes. Você vai e dá estudos bíblicos. Você prega o evangelho. É isso que você faz. Quem nos disse isso? Ok. Então, minha esposa e eu declaramos guerra. Então, nós oramos por 3 meses, todos os dias, das 5 às 7, orando sobre esse assunto. Minha esposa jejuava. Um dia por semana. Eu não jejuo de comida. Eu jejuo de outras coisas, mas não de comida. Eu não consigo ficar sem comida. Para mim, comida e sábado estão no mesmo nível, sagrado. Então, depois de 3 meses, ela caiu no gelo. Quebrou o quadril, o ombro e o braço. Eu não orei por isso. Aconteceu assim. Mas de qualquer forma, ela foi para o hospital e morreu em 1 semana. Agora minha esposa me mandou visitar ela no hospital. Eu disse, ela não merece isso. E minha esposa disse, o quê? Vai e visite ela, você é um pastor. Eu disse, ok. E não vá de mãos vazias, compre flores. Eu disse, ela não vale a pena para gastar meu dinheiro em flores. Minha esposa disse que ela vale o sangue de Jesus. Vai e compre flores. Bom, eu fui ao Aldi e comprei as flores mais baratas que consegui. R$2,49 eu paguei. Eram 5 rosas por R$2,49. Eu fui ao hospital, bati na porta, abri a porta e disse, ei, eu vim te ver. Eu trouxe flores. Ela pegou as flores com a mão esquerda, a boa, e me deu um tapa na cabeça. E ela disse, saia, eu te odeio. Não quero te ver na minha mente. Eu também não gosto de você. Tchau. Então eu saí, ela tornou minha vida miserável. Eu fui embora, voltei para casa. Eu disse, querida, vamos voltar. E ela diz o que aconteceu. Então eu contei para minha esposa o que aconteceu. Minha esposa diz, você precisa voltar. Eu disse, não, se você quiser, você volta. Minha esposa diz, você não é um cristão. Você deveria renunciar ao seu cargo? Você não deveria ser pastor? Eu disse, do que você está falando? E minha esposa diz, você é chamado a amar aqueles que te odeiam. Os pagãos amam aqueles que os amam. Se você quer ser como Jesus, você diz, perdoe-a porque ela não sabe o que faz. Você precisa voltar. Deus te enviou aqui por causa dela. Você precisa voltar. Você não vem para casa. Você não dorme comigo no mesmo quarto antes de orar por ela e com ela. Você precisa voltar. Eu gostava da minha esposa. E, então,
Ela diz, amor, você realmente precisa, temos visitantes, não podemos ter essa discussão. Você precisa ir para o quintal e orar até que Deus te dê a força e o amor. E você volta. E nós conversamos esta noite, depois que você voltar do hospital. E ela disse, a propósito, eu fiz biscoitos romenos. Eu quero que você dê os biscoitos a ela. Eu disse, não, esses biscoitos são para mim. Eu amo esses biscoitos. Ela disse, não, agora eles são para ela. Leve-os e Deus. E você não volta antes de orar com ela? Não estava feliz. Eu fui para o quintal e não consegui nem dizer o nome dela na oração. Eu diria, Deus, ajude aquela senhora a se virar. E Deus disse, não, você precisa dizer o nome dela. Então foi meio difícil. Eu disse, Deus, ajude fulano a se virar. E me veio à mente orar para que Deus me desse amor e compaixão. E foi realmente difícil. E eu disse, Deus, por favor, muda meu coração e me dá amor e compaixão. E eu orei. E eu orei até que eu tivesse força para ir. Eu fui para o hospital com os biscoitos. E eu cheguei na porta, bati na porta. Ela abriu a porta, mas não dei os biscoitos a ela porque eu tinha medo de que ela os jogasse fora. E eu disse, escute, eu sei que você não gosta de mim. Vou ser honesto, eu também não gosto de você. Você tornou minha vida realmente difícil nesses 3 meses. Mas a Bíblia diz que devemos amar aqueles que odeiam. E minha esposa me disse para não voltar para casa antes. Eu oro com você. Se você quiser fazer as pazes comigo, eu estou disposto. Se não, pelo menos, me deixe orar por você para que eu possa ir para casa. Foi isso que eu disse. Eu fui honesto. E eu disse, minha esposa mandou biscoitos e minha esposa disse, não volte para casa porque Deus te enviou aqui por causa dela. E a senhora disse, eu não preciso dos seus biscoitos. Eu disse, bem, então não vou te dar eles. Não quero que você os jogue fora, posso comê-los. Eles são biscoitos romenos maravilhosos. E ela diz, mas eles cheiram bem? Eu disse, bem, você sabe como eles são bons. E ela diz, posso provar eles? Eu disse, eles são para você. Ela provou todos eles em pouco tempo. Ela nem mesmo guardou um para mim. Então ela começou a chorar. E ela disse, eu entendo que você quer orar comigo, mas não faz sentido. O Espírito Santo me deixou há muito tempo, não há esperança para mim. Então você pode ir para casa, não perca seu tempo comigo. Eu estou perdida, eu vou direto para o céu. Você é um ancião. Você deveria saber melhor do que isso. Por que você diz que o Espírito Santo te deixou? Como você sabe disso? E ela diz, bem, não há salvação para mim. Como você sabe? Você quer ser salvo? Sim? Então o Espírito Santo não te deixou. Porque você, a natureza humana, não quer Deus. O Espírito Santo é quem coloca em você esse desejo. O Espírito Santo colocou o desejo no filho pródigo de querer voltar para casa. Não é a natureza humana. Se você quer salvação, isso significa que o Espírito Santo está trabalhando com você. Você não está trabalhando com você. E ela disse, bem, não, Deus me deixou. Por que você diz isso? Porque eu pequei. Todos pecamos. Bem, há 70 anos eu cometi um grande pecado. Eu disse, só há 70 anos, você é um santo, eu cometo pecados todos os dias. Ela disse, bem, eu pedi a Deus perdão e Ele nunca me perdoou. Eu disse, você realmente pediu a Deus perdão a vida toda. Você ouviu o que ela disse? Eu pedi a Deus perdão por esse pecado a vida toda e Ele nunca me perdoou. Eu disse, Senhora, e agora escute com atenção. Este é o meu sermão, ouça com atenção. Deus te perdoou na cruz. Ele conhecia a sua vida antes de você nascer. Ele conhecia seus pecados e escolheu morrer por você. E na cruz ele eis o Cordeiro de Deus que tira de quantas pessoas ele levou todos os pecados? Quanto significa tudo? 99%? Eu disse, Senhora, eu não me importo quão grande é o seu pecado. Se o seu pecado é tão grande quanto o Monte Everest, o sangue de Deus é tão grande quanto o universo. E do universo você não vê o Monte Everest. E eu disse, Deus pagou por você, negócio fechado na cruz. Seu pecado está pago, Ele te deu o cheque para pagar a sua dívida. Você simplesmente não confia nisso. É um cheque de verdade. Você acha que é falso? Então você não foi ao banco para descontá-lo. Deus te perdoou, você não se perdoou. É isso que acontece conosco. E eu disse a ela, agora eu entendo por que você se comporta da maneira que se comporta. Porque não há perdão em você. Não há graça em você. Como você poderia mostrar amor aos outros quando você não conhece o amor? Como você poderia mostrar graça aos outros quando você não conhece a graça? Você me segue,
Ela não falava com os filhos dela. Ah, eles fizeram isso e aquilo. Eu não posso perdoá-los. Eles precisam mudar. Agora você precisa amá-los como eles são. Porque Deus te ama como você é. Nós não amamos porque nós amamos, ponto. E esse amor constrange as pessoas? Não, porque eles são bons. As pessoas não mudam para serem amadas. As pessoas são amadas e então mudam. Então eu disse, Senhora, Deus te perdoou na cruz. Você precisa se perdoar. Como você faz isso? Eu disse, você falta fé. Eu disse, como você acredita? E eu disse, é assim que você acredita. É assim que você acredita. Você diz, Senhor, perdoa-me. E então você sente uma eletricidade atrás do seu pescoço. Eu sou perdoado. Eu senti isso. Eu disse, você está brincando comigo. Sim. Você não sente nada quando é perdoado. Como você sabe que eu sou perdoado? Como você acredita? Como você tem fé? Você não sente isso. Não é ciência. Você não vê. Você não entende. Você não merece. Você não paga. Você não toca. Você não sente cheiro. É pela fé. Você precisa aceitar a palavra de Deus. Eu disse, Senhora, você tem mais fé no seu chuveiro do que em Deus. Ela diz, não, eu tenho fé em Deus. Não, você não tem. Você liga o chuveiro e acredita que a água vai sair. Você ora e não acredita que o perdão virá. Você confia mais no seu chuveiro do que em Deus. Eu nunca pensei sobre isso. Agora pense sobre isso. E eu disse a ela, é assim que você acredita. Quando meu filho tinha 3 anos, ele veio até mim e disse, pai, eu quero ter uma bicicleta como a sua. Eu disse, minha motocicleta é grande. Você nem consegue subir na minha bicicleta? Pai, eu quero uma bicicleta de verdade com um motor grande, 4 cilindros que vai tão rápido quanto você. Eu disse, filho, quando você for como eu, você pode ter uma... Agora, eu vou te dar uma bicicleta Hot Wheels. Ele disse, não, isso não é de verdade. Eu quero a verdadeira... Eu disse, filho, eu vou te dar uma bicicleta um pouco maior. Está tudo bem? Ele diz, bem, eu faria um compromisso com você. Ele disse, mas não posso aceitar uma assim. Eu vou te dar uma assim. Tá bom? Uma assim. Eu disse, escuta, esse é o acordo. Nós encontramos um meio termo entre você e eu. Eu vou te dar uma bicicleta tão alta que é de plástico, não é de verdade, não tem motor, tem 3 rodas, não 2, e tem pedais. E ele disse, e eu posso andar nela? Sim, você pode... E eu queria azul. Ok. Assim que eu disse, tudo bem, ele perguntou, amanhã, quando eu voltar do trabalho, às 5 horas você vai ter... Uau! Ele começou a gritar. Ele entrou pela porta com tudo, saiu. E chamou todas as crianças do bairro. E ele disse, escuta, tem uma bicicleta, é tão grande, tem plástico, tem 3 rodas, 2 pedais, é azul, e eu posso andar nela. E eles disseram, podemos ver. Chega amanhã às 5 horas. Eu disse, senhora, isso é fé. Quando você se alegra, porque você sabe, papai. E você sabe, quando ele prometeu, ele cumpriria. No dia seguinte, ele pegou a bicicleta às 5 horas. Acredite em mim. Quando eu prometi, eu preferiria morrer a não cumprir minha palavra. Então, disse, meu filho sabia disso. E ele já estava pulando e gritando. Quando você ora, você precisa conhecer Deus. E você precisa, pela fé, acreditar na palavra dele, para saber que você é perdoado. Porque a Bíblia diz, se nós confessarmos, ele perdoará e purificará. Por que você acha que você faz a sua parte e ele não faz a dele? Se você fizer a sua parte, ele fará a dele. Você não precisa entender, você não precisa sentir, você não precisa merecer. Na verdade, você não pode merecer. Você não pode pagar por isso. Você só precisa aceitá-lo e se alegrar com isso, gritar, dançar e sair correndo, contando para todo mundo, eu consegui. Como você sabe, eu o conheço. Você me segue? É uma promessa, é isso que acontece. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi considerado para ele como... Ok, não diz isso. Em hebraico, deixe-me te dar uma tradução palavra por palavra do hebraico. É assim que diz, Abraão creu em Deus e, entre aspas, ele foi considerado tão justo quanto Deus mesmo, fechar aspas.
Isso é incrível. É isso que ele diz em hebraico no original. Abraão acreditou em Deus e ele foi considerado tão justo quanto Deus. Quando você acredita, Jesus leva todos os seus pecados, coloca sobre si mesmo e pega a sua perfeita justiça divina e a coloca em você. Naquele momento você é tão justo quanto Deus. Não porque você é justo, mas porque Jesus te deu a sua justiça e ele leva o seu pecado. Você não precisa merecer isso. Você não pode merecer isso. Você só precisa aceitá-lo. Agora ouça com atenção. Você não pode fazer isso, exceto pela fé. Você não pode entender, você não pode sentir isso. Eletricidade, você não pode merecer isso. Você não pode explicar isso. Na verdade, não há nada relacionado à natureza humana lá. Isso é tudo fé. Portanto, sem fé não podemos trabalhar com Deus. Isso é o que aconteceu com Maria. Ela é arrastada por eles. Eles querem apedrejá-la. Jesus escreve na areia, eles vão embora. Jesus diz, onde estão os seus condenadores? Ele olha ao redor. Ela diz, ninguém me condenou. E Jesus diz, bem, eu vou te condenar. Você mereceu isso. Você pecou. Ele diz isso, ele não veio para condenar. Ele veio para morrer. Então Jesus diz, eu também não te condeno. E então, o que ele diz a seguir? Não, ele não diz isso. Isso é, em grego, há uma palavra que não é traduzida para o inglês. Diz, portanto, em grego, você pode ir e ver, não mais. Essa é a tradução palavra por palavra. Eu não te condeno. Portanto, você pode ir e não pecar mais, palavra por palavra. Deixa eu te explicar. O presente de não condenação, se tomado pela fé, te dá um novo começo. Eu não sei se você me ouviu, eu vou repetir e explicar. O presente de não condenação, se você aceitar pela fé, isso ajuda você a recomeçar. Você não está no pecado, porque naquele momento, se você aceitar, você é perdoado. Você não está no pecado. Então você pode começar. Se você não aceitar, você permanece no pecado. Portanto, você está no pecado e não pode recomeçar. É isso que Paulo diz quando afirma, eu esqueço o que ficou para trás e corro em direção ao objetivo à frente. É a mesma palavra em grego, diz eu esqueço o que ficou para trás, portanto posso correr em direção ao objetivo à frente. Você não pode seguir em frente antes de aceitar o perdão e perdoar a si mesmo. Somente então, pela fé, quando você é perdoado, você tem um novo começo. Você não está no pecado. Você pode recomeçar. Você nunca recomeçará antes de aceitar o perdão pela fé. Isso te dá uma nova vida. Faz sentido. Ellen White, Grande Conflito, capítulo 43 ou 44. Eu tenho isso na minha citação. Fala especificamente sobre isso. E ela diz, não podemos mudar antes de aceitarmos o perdão. E nos alegrarmos com isso, ela diz, alegrem-se com isso. Ela não diz, apenas aceite pela fé. Alegrem-se com isso. E ela diz, quando aceitamos o perdão, isso nos dá um novo começo. Não estamos mais no pecado. Começamos do zero. É como o batismo. Isso não te dá mais pecado. Agora você tem um novo começo. Então você pode ir. E recomeçar. Você me segue. Se você não aceitar o perdão, você não pode recomeçar. Você ainda está no pecado. Você entende? Bem, aquela senhora, porque ela não aceitou o perdão, não conseguiu recomeçar. Então ela achou que estava perdida e não conseguia perdoar os outros. E ela viveu uma vida cristã de fé, mas era má com todo mundo. Então, quando eu disse a ela essas coisas, exatamente da maneira que eu te contei agora, eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu disse, está na Bíblia. E ela diz, você tem certeza de que eu posso ser perdoada? Absolutamente. Não é isso, eu tenho certeza. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Você acredita em Deus? Sim. Você acredita na palavra dele? Sim. Então está seguro. Como você sabe, você não precisa saber. Se você sabe, é ciência. É fé, não é ciência. Você não precisa saber como eu acredito. Simplesmente, você pega a fé e pensa na fé. E não permite que mais nada entre na sua mente.
Você não permite o negativo. E C, Satanás traz dúvidas do tipo: se aceite a palavra de Deus e siga em frente. Você não precisa entender. Apenas siga em frente. Diga, eu sou perdoado. Fale fé. E eu digo, Senhora, hoje nós resolvemos o problema. Eu quero que você repita depois de mim. Eu disse palavra por palavra. O que você quer que eu diga? Apenas repita depois de mim. Apenas confie em mim. Não tenho certeza se consigo dizer tudo o que você diz. Senhora, apenas diga depois de mim. Ok. Eu disse, feche os olhos. Ela fechou os olhos. Eu disse, Pai no céu. Ela disse, Pai no céu. Eu piquei. Eu disse, eu piquei. Não é que eu tenha pecado há 70 anos, mas que eu não confio em você. Ela entendeu. E eu disse, perdoe a minha incredulidade. Ela disse, e então eu disse, agora eu creio que no sangue de Jesus eu sou perdoado. E ela parou e ficou em silêncio por uns 15 segundos. Eu disse, declare. E ela estava tipo não acreditando, sabe? E eu disse, declare, e ela, agora eu creio que sou perdoado em Jesus. E então ela diz durante a oração, e se eu apenas disser isso? É como o cara que vem até Jesus, você acredita? Sim, ajude a minha incredulidade. Ele acreditava que estava lutando. Eu acredito um pouco, eu quero ajudar a minha incredulidade. É o suficiente para tentar. Deus te leva aonde quer que você esteja. Ele vai trabalhar com você porque Ele te ama. Se Ele morreu por você, Ele te entende. Ele vai te levar e te fazer crescer. Apenas comece de algum lugar. Quando seus filhos têm dificuldades, você não os ajuda. Você acha que é melhor que Deus? Então, apenas diga isso. E ela fez, eu creio que sou perdoado. E então eu disse, obrigado, Senhor, que o sangue de Jesus me perdoou. E agora eu posso começar de novo. Ela disse, obrigado, Senhor, que o sangue de Jesus, agora eu posso começar de novo. Eu disse, amém. Eu disse, amém. E ela disse, é isso. Eu disse, é isso, você está perdoado. Ele olha para mim, sorri. Você tem certeza? Eu disse, absolutamente. Ele diz, sente-se. Eu gostaria de me sentar. Eu me sentei. Eu pensei, ela quer me bater de novo. Eu me sentei meio longe. Ela pega o telefone, começa a ligar para as pessoas da igreja. Escutem, pessoal, eu nunca mais vou pagar as contas se vocês não seguirem este pastor. Você precisa obedecer a esse cara. Ah, vai, né? Ah, não, deixa eu dizer a eles para te obedecer. Eu? Se não use mais esses métodos. Deixe-os em paz para orar. Ah, eles me escutam. Eu vou dizer a eles para te ouvirem a partir de agora. Você não ensina truques novos a um urso velho, sabe? Mas, de qualquer forma, ela viveu mais alguns dias e morreu. Eu acredito que ela será salva, na verdade. Mas, pessoal, quando você ora pedindo perdão, como? Você pode receber o perdão se não acredita que já o recebeu? Porque Jesus já pagou na cruz há muito tempo. Foi um acordo fechado. É a sua vez de acreditar. Você me segue? E deixe-me terminar. A última parte da oração diz, não nos deixe cair em tentação. A propósito, quando você fala sobre perdão, você se lembra do filho pródigo? Ele fez algo de bom? Quer dizer, ele era um encrenqueiro, estava envolvido com drogas, com mulheres, com álcool, com cigarro, estava em tudo. Ele gastou o dinheiro com mulheres, você se lembra? Ele pegou a herança e festas, drogas, cabelo azul, álcool, música a noite toda. Ei, filho, vamos ouvir o evangelista Mark Finley falando, deixe-me em paz. Eu prefiro ouvir a ICDC. Meio que, sabe? Ele saiu de casa, não me ligue, ele mudou o Facebook dele, ele mudou o e-mail, o número de telefone dele, você nem pode ligar para ele. Ele não fez nada de bom. Ele desperdiçou tudo. Por que o pai o amaria? Nós temos essa tendência. Você precisa fazer algo bom para poder orar? Por que ele fez o bem para ser elogiado ou amado? Precisamos entender. Religiões pagãs pagam para que os deuses gostem delas. Nós não somos pagãos. Deus nos ama e nós não o obedecemos para agradá-lo. Nós o obedecemos porque o amamos. Meio que estou endividado. Estou sem grana.
Estou pronto para ser despejado. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida. Meu carro está quebrado, eu perdi meu emprego, estou miserável. Ok, eu não sou, mas vamos supor. Ok, então, meu irmão é um milionário. E ele meio que é dono, ele ganhou na loteria, 600 milhões de dólares. É o suficiente, ok, 800 milhões de dólares. Isso é bom, você está feliz. Bom, agora ele possui uma casa grande, muito dinheiro, 800 milhões de dólares da loteria. Bem, só 4, porque os impostos levariam metade disso, mas de qualquer forma, certo? Então, ele está bem de vida. Eu não quero receber um presente porque eu preciso trabalhar por isso. Eu preciso merecer isso. Então eu vou até ele e digo, ei, você poderia me ajudar? Sim, ficarei feliz em te ajudar. Eu te amo. Não, 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 não. Eu preciso me sentir bem. Deixa eu limpar a neve para você. Certo? Gira em frente. Eu limpo a entrada da garagem dele. Leva meia hora. E ele diz, certo, eu vou te pagar. Eu acho que 20 dólares por hora. Eu disse, eu vou te dar 50 dólares. Isso me ajuda a pagar minha dívida? Não! 50 dólares. Eu devo 300 mil dólares pela casa. Eu devo 40 mil dólares pela escola. Você está me acompanhando. Eu estou quebrado. 50 dólares. Não faz diferença. Bem, eu vou amanhã e limpar a neve de novo. E ele diz, você está louco. Não nevou ontem à noite. Não tem nada para limpar. Eu posso limpar a sua casa. Está limpo. Eu posso tirar a poeira. Não tem poeira. Eu trabalho tipo 5 minutos. Ele diz, ok, eu vou te dar 100. Você trabalhou por isso ou é um presente? Os dois, porque você pode ter limpado um pouco ou algo assim. Use a vassoura um pouco, sabe? Você fez algo que vale 5 dólares e ele te deu 95 dólares de presente. Ele vai te ajudar? Não. No dia seguinte você vem e ele diz, eu não tenho trabalho. Me deixe em paz. Sente-se. Bem, eu preciso trabalhar para merecer o que eu ganho. Sente-se. Passe tempo comigo. Nós somos irmãos. Eu te amo. Nós crescemos juntos. Deixa o trabalho de lado. Eu não preciso do seu trabalho. Eu consigo fazer isso. Eu posso pagar pessoas para fazer isso. Eu não preciso de você. Eu quero que você fique comigo. Nós somos irmãos. Nós brincamos juntos quando éramos pequenos. Apenas sente-se. Ok, mas você não vai me ajudar porque eu preciso ganhar dinheiro. Você não pode ganhar dinheiro, você pode trabalhar. Você nunca vai pagar sua dívida. Esqueça a dívida. Esqueça. Se você morrer, você morre. Esqueça. Apenas passe tempo comigo. Ok. Eu consigo fazer isso. Então vocês conversam juntos. E ele diz, escute, você não precisa trabalhar por isso. Eu te amo. Eu vou te escrever um cheque. Quanto você deve? No total, 600 mil. Ah, isso não é nada para mim. Eu vou te escrever um cheque de 10 milhões. Você paga a sua dívida. E então você tem algumas reservas para o resto da sua vida. Mas eu não posso pagar isso. Você não precisa. Eu te amo. Pegue o cheque. Isso é real. Você me segue? Isto é 10 milhões. É, e muito isso. Isso é real. Eu não acho que posso ir ao banco. Ir ao banco. Eu tenho dinheiro no banco. Está coberto. Mas eu posso fazer isso. Essa é a nossa história. Você me segue. Eu entendi. Eu entendi a mensagem para você. Essa é a história da salvação. Isso é real. Sim, é real. Vai e troque isso, porque antes que ele mude de ideia. Então vamos voltar. O filho pródigo não fez nada de bom. O Espírito Santo o impressionou a voltar. Ele volta. O pai corre na frente dele. As pessoas acham que o pai correu porque o amava. Sim, ele o amava. Ele não correu porque o amava. Ele correu na frente dele para protegê-lo. Porque há uma lei em Levítico. Se você desonrar seus pais, você deve ser apedrejado. Então nenhuma outra criança na cidade faria isso. O pai correu até lá e a Bíblia diz que o pai o abraçou. Em hebraico não diz. Isso, na língua grega original diz que o cobriu para proteção. O pai se jogou sobre o filho antes que as pessoas da aldeia chegassem. De certa forma dizendo, se você quiser apedrejá-lo, você tem que me matar primeiro. O pai estava disposto a levar a morte pelo filho e disse, você não toca no meu filho. E de acordo com a tradução, o pai era um juiz, ele era um homem respeitado. E então o pai lhe deu o anel. Você sabe o que era o anel? Era o selo. Para fazer negócios, basicamente, ele diz, você vai administrar meu negócio a partir de agora. Pestinha, ele perdeu todo o dinheiro. Você deixaria ele administrar o negócio. Se seu filho fizesse isso,
Quão bom é Deus quando ele diz: eu vou deixar você arruinar o resto do negócio. E então lhe deu as sandálias. Sandálias significavam que você não é um servo, você está livre. Quando você recebeu as sandálias, então ele lhe deu a túnica. A túnica significa justiça, seus pecados foram embora. E então sacrifique a taça de ouro, o bezerro gordo, você sabe disso. Não imagine que ele sacrificou a taça para alimentar a cidade. A cidade era grande. Você não alimenta uma cidade com uma taça, isso mal dá para 15 pessoas, é isso? O bezerro gordo era o bezerro que não tinha defeito, que foi reservado para o dia do sacrifício, para o Yom Kippur, para o dia da expiação. Era o bezerro que não tinha defeito, sem dano. Ele foi reservado para o dia da expiação, para sacrificar pela perdão dos pecados. O pai pegou aquele bezerro específico, não outro bezerro, e trouxe a cidade para fazer uma declaração. Eu não posso esperar pelo dia da expiação, porque amanhã alguém pode matá-lo na rua. Eu quero que você saiba que hoje ele está perdoado, e ele sacrificou o bezerro para oferecer perdão completo. Hoje ele está perdoado, deixa-o em paz, é isso que Deus faz. Você não pode amá-lo. Essa é a razão pela qual precisamos conhecê-lo. Não tente merecer o perdão. Tente conhecê-lo. Não tente pagar pelo que você recebe. Tente conhecê-lo. E se você o conhecer, você o amará. E você fará isso, mesmo que morra. Porque você o ama. Não é de se admirar que o filho diga: ei, eu ficaria feliz em ser um servo. Isso é uma tolice. Você é meu filho. Você me segue. Essa é a razão pela qual Ellen White diz que devemos refletir o amor dele, devemos refletir seu sacrifício, devemos tentar entender o caráter dele, devemos passar tempo contemplando. É isso que vai nos mudar, não o nosso esforço. Esse é o evangelho. Então, vamos terminar. Eu perco minha voz. Eu fico muito empolgado. Não nos deixe cair em tentação. Eu tenho um problema com essa parte da Bíblia, porque Deus não pode ser tentado a fazer o mal. Isso é bom. Isso não leva ninguém à tentação. Nós fazemos, Satanás faz, mas isso não faz. Então eu olhei no grego, peguei as traduções e aprendi que essa tradução vem da Vulgata Latina, da tradução católica. Você sabia que não nos deixe cair em tentação? Vem da tradução católica. 100%. E o original pode ser traduzido de 4 maneiras. Número 1, não nos deixe levar. Número 2, não nos deixe ir. Número 3, mantenha-nos seguros. Mas número 4, eu adoro isso. Também pode ser traduzido como atrai-nos para você. Porque sozinhos nós caímos na tentação. Deixe-me escolher o número 4, porque ele pode ser traduzido de 4 maneiras diferentes. A palavra em grego, eu acredito que esta é a tradução real. Aproxime-me de você, porque se eu estiver sozinho, minha natureza vai me fazer adormecer lentamente de volta à tentação, porque é assim que eu sou. Essa é a razão pela qual Jesus, em João 15, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos separados de mim. Você não pode fazer nada. Como você pode? Árvore ruim. Produza com os frutos. Você é mau, não pode fazer o bem sem mim. Portanto, aproxime-me de você. Porque se eu estiver conectado, eu não vou. Mas assim que eu me separo, eu volto à tentação. Essa é a razão pela qual as pessoas voltam ao pecado. Esta é a regra. Confesse, acredite. Permaneça. Confessar. Depois que você confessa seu pecado, você acredita que está perdoado. Quando você acredita, você é perdoado. Mas então você permanece conectado. Você não se separa, porque se você se separar, você volta. Você permanece conectado e então você não tenta obter a vitória, mas tenta conseguir outra coisa. Para ter a presença dele, você diz: Senhor, por favor, esteja comigo hoje. Se eu esquecer, me lembre, porque eu tenho a tendência de esquecer de você. Mantenha-me conectado. Foi isso que Daniel fez. Essa é a razão pela qual ele orou. Não apenas de manhã e à noite, mas 3 vezes durante o dia. Ele orou às 9, ele orou ao meio-dia e ele orou às 3. Você sabia disso? Ele orou às 9. Ele orou ao meio-dia e ele orou às 3 horas. Você sabe o que aconteceu às 3 horas? O sacrifício foi trazido ao templo. Às 3 horas, Jesus morreu. Você sabe, ele orou quando os eventos aconteciam. Basicamente, ele dividia seus dias em segmentos e periodicamente ele dizia: Senhor, como um oásis, Senhor.
Eu tenho medo de ficar muito ocupado e esquecer de você. Volte, Senhor. Novamente. Eu tenho medo de ficar muito ocupado. Volte. Eu realmente quero estar conectado. É isso que precisamos. Porque enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Quando você se separa, você está perdido. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Gramática é um presente. Continuar. Quem continuar chamando o nome do Senhor será salvo. Siga-me. Ok, acho que estamos quase lá. Minha voz sumindo. E então termina. Morre no reino e na glória. E com louvores. Comece com louvores e com louvores. Ok, perguntas. Nenhuma pergunta. Ótimo. As pessoas não têm perguntas. Ou elas entenderam tudo. Ou não entenderam nada. Agora você não há abelhas aqui, você não está atordoado. Então, você tem perguntas relacionadas à oração? Não, sim. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo e estou totalmente de acordo com o que foi mencionado. Compreendo a situação e estou ciente das implicações envolvidas. Além disso, gostaria de ressaltar que estou disposto a colaborar e contribuir para encontrar a melhor solução possível para todos os envolvidos. Acredito que, com um esforço conjunto, podemos superar qualquer desafio que surja no caminho. Na maioria das vezes, a vontade de Deus não é realizada aqui porque as pessoas, incluindo aquelas que vão à igreja, não conhecem a Deus. E muitas coisas ruins acontecem na igreja também. Então, a vontade de Deus não acontece. Na maioria das vezes, mas essa é a chave. Eu não tenho uma resposta para por que coisas ruins acontecem. Mas isso é o que eu tenho. Nós veremos mais no céu. Basicamente, o que eu acredito, e posso estar errado, Jó teve que passar por um monte de coisas ruins. Ele perdeu 10 filhos. Isso não é fácil. Nós perdemos uma criança e ficamos apenas deprimidos, sofrendo e passando por uma dor terrível. Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu o emprego, ele perdeu casa. Ele perdeu tudo. Jó diz, eu continuarei a abençoá-lo, a confiar nele e a amá-lo. Eu acho que conectamos demais nosso relacionamento e nossa fé com como as coisas acontecem. E eu acho que não devemos conectá-los e eles não devem depender um do outro. Eu acho que nossa fé deve depender do relacionamento e nosso relacionamento deve depender do amor. E se as coisas forem boas ou ruins, isso não deve influenciar nosso relacionamento com Deus. Número 1. Número 2, eu acho que se Deus ajudasse, todos que oram, todo mundo oraria, não porque ama a Deus, mas porque quer bênçãos. É isso que Satanás diz a Deus. Claro, ele ama você porque você o abençoou. Então, a razão para o amor são as bênçãos. Tire as bênçãos, ele não vai te amar, ele vai te amaldiçoar. Deus disse, não, ele me ama sem bênçãos. Remova as bênçãos e ele ainda me amará porque eu o conheço e ele me conhece. E Jó diz, eu sei que meu Redentor era relacionamento. Número 3. Então, o número 2 foi, se Deus respondesse a todas as orações, todo mundo o seguiria, mas não haveria relacionamento. Me dê $1 milhão e eu também te amo. Você sabe, número 3, Deus diz, você terá provações nesta terra, você terá problemas, porque é poluição, é mal, é Satanás. As pessoas que estão levadas por Satanás, você terá problemas porque vivem em um ambiente pecaminoso. É visto em todo lugar, mas você não está sozinho. Eu estive lá, eu sofri. Eu sei pelo que você passa. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Quando você for para as águas, eu estarei com você. Eu vou te tirar daqui. Não se concentre nisso, porque essas provações não valem a pena serem comparadas com aquilo. Isso vai durar um pouco, aquilo vai durar zilhões, trilhões, seja lá quantos anos, para sempre. E isso é tão bonito que isso aqui é nada. Então, basicamente, eu não tenho uma resposta para o porquê.
Mas eu realmente acredito que se tivermos um bom relacionamento, Ele está conosco. E mesmo se formos meu pai, quando ele morreu, ele tinha paz, ele estava orando. Então, basicamente, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, porque as coisas acontecem, eu não sei. Eu faço o melhor que posso para responder. Essa é a pergunta mais difícil. De qualquer forma, sim. Sim. Bem, ela tinha um testamento escrito muito antes de termos paz. E no testamento ela disse que não quer que nenhum pastor pregue, ela quer apenas a amiga dela, que era uma das anciãs, disse algumas palavras. E então eu fiz uma oração e disse algumas palavras sobre ela, mas eu não. Mas de qualquer forma, eu acredito. Eu disse às pessoas, eu disse à família dela, eu acredito que ela será salva. E eu acredito que ela será salva. E esse sou eu. Deus sabe melhor do que isso. Mas esse é apenas o meu sentimento. Baseado no fato de que antes de ela morrer, ela teve a chance de se arrepender. Novamente, a salvação pertence a Deus. E isso é bom, porque se pertencesse a mim, muitos não iriam para o céu. Mas Deus é misericordioso, você sabe. De qualquer forma, você tem mais perguntas. Eu gostaria de te dar a resposta melhor. Você precisa pagar por isso, $10 por pergunta. Ok, estou brincando? Diga. Aham. Logans? Temos a impressão de que se tivermos mais pessoas orando, Deus que responder. Como pensamos de uma maneira humana? Precisamos que a igreja ore uns pelos outros, que aprendam a servir uns aos outros e que não peçam a Deus para fazer o que Deus pediu que eles fizessem. Eles precisam visitar uns aos outros, diz na Bíblia, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, chorar juntos, rir juntos, comer juntos. Foi isso que a igreja do primeiro século fez. Isso constrói a igreja, mas isso não significa que muda a mente de Deus. Então, de certa forma, tentamos manipular Deus. Então, a razão pela qual precisamos que as pessoas orem pelos doentes, primeiro, não é para mudar a mente de Deus. Em segundo lugar, não é que quanto mais temos ou quanto mais oramos, conseguimos convencer Deus. Em terceiro lugar, isso muda a igreja. Em quarto lugar, isso nos ajuda a aceitar a vontade de Deus. Porque quanto mais você ora, mais você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, então você o aceita e confia nele. A oração não é para mudar a mente de Deus, mas para construir relacionamento. A função da oração não é resolver problemas, mas sim construir relacionamento. Quando você constrói relacionamento, você o conhece. Quando você o conhece, você confia nele. Quando você o conhece, você tem paz. Essa é a razão pela qual oramos. Agora, no entanto, temos o dever de visitar e ajudar. Agora, quando você faz a oração de intercessão pelos doentes, eu já vi pessoas serem curadas e pessoas não serem curadas. David Spiker, na minha igreja em Lexington, fez uma cirurgia no joelho. O joelho estava tão danificado que não havia nada sobrando. Eles o substituíram e tiveram que substituir parte do osso acima e abaixo. E ele não se curava. E ele tinha uma dor terrível, 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 terrível. E deram a ele isso e aquilo e morfina, e não funcionou e ele ainda sentia dor. E deram a ele eu esqueci o nome do comprimido, o analgésico mais forte. É louco como é forte. Eu esqueci o nome. Ele me disse, de qualquer forma, não importa. Eles deram a ele os comprimidos mais fortes que podiam dar para a dor. E ele ainda estava gritando de dor. E ele disse, eu não aguento mais. Eu quero morrer. Então eu fui lá e disse, Senhor, eu vi você trabalhando dizendo sim. E eu vi você dizendo não. Eu não sei porquê. Mas eu vou fazer a minha parte e pedir. Eu acredito que você pode fazer isso. Eu só não sei se você quer fazer isso. Eu não sei a razão. Eu confio em você.
eu vou fazer a minha parte e pedir, você poderia, por favor, tirar a dor e 2, cura, que tudo seja feito, ajude-o a confiar em você e a aceitar a sua vontade. Amém. E ele parou de gritar. Ele está na minha igreja. Ligue e pergunte. Parou de gritar. Sábado, ele estava na igreja. Curado, sem dor. Foi embora naquele segundo, sem dor. E eu já vi situações em que eu oro e Deus diz, não, minha graça é suficiente. Agora, eu estarei com você, aceite isso, lide com isso. Eu não sei como explicar o porquê, mas eu realmente acredito em algo. Não tenho certeza se estou certo, não tenho certeza se estou certo. Eu posso estar errado. Isso é apenas uma opinião, isso não é Bíblia. Isso é apenas especulação, certo? Eu tenho a sensação de que quando oramos por algo temporário, na maioria das vezes Deus diz não. Mas quando oramos, e esse milagre poderia salvar alguém que diria sim, porque é isso que Jesus geralmente faz quando ele orou por Lázaro. Ele diz, faça isso para que eles possam crer em mim quando o homem paralítico, faça isso para que eles possam crer que eu sou ele. Ele faz isso tantas vezes quando Jesus realiza milagres, ele diz, faça isso para que eles possam... A razão não era para ajudá-los, mas para ajudar a salvar pessoas. Então, se isso pudesse ser um testemunho para alguém e alguém pudesse ser salvo, Deus fará isso. Mas se a morte daquela pessoa puder salvar alguém, Deus permitirá que ela morra. Porque Deus tem um quadro maior em mente. Não parece justo, mas ei, Ele sabe o que é melhor. Mas eu posso estar errado. Isso é apenas a minha especulação. Não estou dizendo que estou certo. Certo? Sim, esses são assuntos difíceis. Você faz as perguntas mais difíceis que alguém pode fazer. Sim. Obrigado. Não. Vou te contar outra história. Tem um cara, obrigado, Victor Monroy. Ele tem 2 doutorados na agricultura orgânica, um na Suíça e um na Alemanha. Ele foi para a maior escola de agricultura que existe na Europa, na Suíça, e obteve seu doutorado lá. E ele ensinou na Suíça, ensinou na Alemanha e depois ensinou na Noruega. Quando eu estava na escola, quando minha esposa e eu nos certificamos em agricultura orgânica, ele foi um dos meus professores. Aquele cara, Victor Monroy, era um bom adventista, mas ele teve câncer. E o câncer estava grave, e os médicos não lhe deram esperança. Ele disse, você chegou tarde demais, você veio no 4º estágio, deveria ter vindo no começo. Não há muito que possamos fazer. Podemos fazer radioterapia, mas não há esperança. Victor Monroy, meu professor, eu estava na Noruega naquela época quando isso aconteceu. Reuniram um grupo de 2, 3 pessoas. E eles oraram pela cura, mas a cura não veio. E eles oraram e oraram e oraram e oraram, e ele orou e orou e orou e não houve resposta. E ele estava piorando, cada dia. E numa noite, depois de estudar passos para Cristo e depois lições de objetos de Cristo, ele de alguma forma chegou à realização de que você precisa aceitar a vontade de Deus e que precisa ter um propósito diferente. Não a si mesmo, não a cura, não uma vida boa, não um bom emprego, não esta casa, mas salvar os perdidos. Porque Jesus veio com um único propósito, salvar os perdidos. Ele morreu por isso, esse é o caminho, esse é o propósito todo. E essa é a razão pela qual ele nos chamou, para ser sacerdotes, para ser uma luz, para salvar. É isso que diz o Heleno. Essa é a missão da igreja. Se não cumprimos nossa missão, devemos fechar nossas igrejas. Então, ele parou de orar pela cura e fez uma oração diferente. Ele disse, Senhor, é difícil, mas se a minha morte salvar alguém, que eu morra, e se a minha cura salvar alguém, me mate, o que quer que salve alguém, eu ficaria feliz em aceitar.
E quando ele fez essa oração, ele nos contou na manhã seguinte que sentiu que Deus estava realmente respondendo. E Deus o impressionou a continuar orando. E Deus colocou em sua mente pelo que orar. E ele disse: eu senti que precisava me comprometer a servir ao Senhor e salvar pessoas durante toda a minha vida. Então ele disse: eu disse essas palavras: eu ficaria feliz em morrer ou viver. No entanto, se eu viver, me dê a força para vender tudo. Isso é uma grande coisa. E cuide das pessoas que precisam de você. No dia seguinte, ele se sentiu bem. Ele não foi ao médico. Ele se sentiu bem no dia seguinte. E no dia seguinte, depois de uma semana, ele foi ao médico. Não havia vestígios de câncer. Ele saiu da escola. Ele vendeu sua casa na Alemanha, sua casa na Suíça e sua casa na Noruega. Todos os três. Ele pegou o dinheiro, ele foi para Ruanda e começou um orfanato. Ele começou com cerca de 10 crianças. E ele chegou ao ponto de ter mais de 211 crianças. Cerca de 210, 211, 212, se não me engano. E ele construiu dormitórios, cozinhas, escola, igreja. E a maior fazenda do país de Ruanda. E ele ensinou as crianças na escola, ensinou jardinagem, ensinou a Bíblia e os batizou e cuidou de tudo. E quando ele acabou o seu dinheiro, ele manteve contato com pessoas na América, na Suíça, na Alemanha e na Noruega. E eles continuaram doando e indo lá ajudar. E ele continuou cuidando das crianças. E isso aconteceu no ano em que ele foi curado, que foi o ano em que Diana morreu em um acidente de carro. Que ano foi isso? 96. Isso aconteceu em 96 ou 97. Em algum lugar lá, ele ainda está na Noruega. E, desculpe, em Ruanda. Ele ainda está em Ruanda. Nós mantemos contato, somos amigos. Então, basicamente, eu não sei por que Deus disse sim, mas eu tenho a sensação de que Deus tem um plano maior do que nós. Nós somos muito limitados em visão e Deus diz: eu quero que você tenha vida eterna. Essa é a razão pela qual eu vim, não ter uma casa bonita, um bom emprego. Claro, é legal. E se for possível, eu vou te dar, mas seu objetivo não deve ser esse. Seu objetivo deve ser salvar os perdidos. E se isso puder salvar, ótimo. Se não, desista. E temos dificuldade em entender isso porque somos muito egocêntricos. E quanto mais conhecemos Cristo, mais egoístas somos. Mais amamos e sacrificamos o eu, porque nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Você está me acompanhando? Você está muito quieto agora. Ok, terminamos. Sem mais perguntas. Eu preciso de uma pausa. Eu preciso beber água, de qualquer forma. As costas estão doendo. E então temos 11 horas. E depois eu vou para casa. Almoço. Eu não vou perder o almoço sem preocupações. Mas depois que eu comer, você se livra de mim e eu me livro de você. Eu vou para casa, vejo minha esposa. Pessoal, escutem. Se vocês precisarem ouvir mais, acessem lexingtonsdachurch.org. Para a página da web, acessem lexingtonsdachurch.org. Igreja, SDA, Lexington, certo? E acessem a mídia lá. Tudo que eu tenho são apenas parágrafos, eu não tenho seminário. Vocês veem, eu falo livremente-se. Vocês virem meu trabalho. Foi isso que eu preguei nos últimos 3 dias. É isso, é tudo que eu quero dizer, que é isso. Isso é tudo que eu continuo buscando há tantos dias. Os parágrafos que eu tenho não são perfeitos. Vocês podem adicionar mais. Eu não senti a necessidade de colocar tudo, porque são mais de 2.500 parágrafos sobre oração. Então, eu não coloquei tudo, coloquei 2, 3, sobre cada assunto. E eu pensei que isso deveria ser suficiente, sabe? Mas, de qualquer forma, eu ficaria feliz em compartilhar os parágrafos. Eu não tenho mais nada. Eu estou, no entanto, escrevendo minha dissertação. Estou no capítulo 4. E esse é o seminário sobre oração. Quando eu terminar, será publicado. E por isso eu tenho que terminar, porque senão eu perco a escola. Na verdade, na próxima semana eu tenho que entregar o capítulo 4. Senão eu perco a escola. Então, basicamente, eu não tenho escolha. Então, quando eu terminar minha dissertação, ela será publicada. A Review on Health está esperando para publicar o seminário de oração e você terá acesso. Até lá você vai para lexington.sda.org. E lá você vê o Big no meio da tela, sermões gravados.
E quando você clica em sermões gravados, você vê 4 opções: vídeo, áudio, cronologicamente e por assunto. Você clica em vídeo ou áudio, e então você clica, ou você os quer em ordem cronológica, ou você quer escolher um assunto, oração, você clica em oração. 12 sermões sobre oração. Eles pegam cada ponto do seminário de oração, transformam em um sermão, e você pode ouvir restauração, Espírito Santo, segunda vinda. Você clica nele, todos os sermões, e você pode baixá-los. Nós temos literalmente entre 270 mil e 300 mil downloads por mês. Todo mês, de mais de 50 países. Então, literalmente, perto de 300 mil downloads por mês. Você pode ir lá, não custa um centavo. Você pode ouvir todos eles. Ok, vamos orar. Obrigado por serem um bom grupo. Bem, louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar, Pai no céu. Agradecemos muito que você queira ter um relacionamento conosco. E obrigado que na sua sabedoria e amor, você quer para nós o que é melhor. E às vezes você responde e agradece por isso. Às vezes você não termina. Sabemos que até isso é uma resposta. Pai, nós oramos para que possamos te conhecer, confiar em você, ter paz em você e nos tornarmos uma luz, ajudando os outros a te conhecer também. Nós oramos para que a partir de hoje comecemos uma vida de oração e nos aproximar de você diariamente. Oramos em nome de Jesus e agradecemos, Senhor. Amém.